Na aula anterior nós abordamos o seguinte tema: fazendo a diferença em meio a uma geração corrompida. E na aula de hoje nós vamos falar sobre crendo no impossível de Deus. Queridos, a Bíblia vai nos relatar que havia uma promessa que estava ecoando sobre a terra, sobre a vida do nosso patriarca Abraão. A palavra do Senhor, ela vai dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 10, que Deus ele compara a sua palavra à chuva e à neve, que desce dos céus com um propósito, de regar a terra, de fazer brotar, de dar semente ao semeador e pão ao que come. E aí o texto vai dizer o seguinte: assim será toda palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará para o céu vazia, sem antes ela prosperar naquilo para que eu a designei. Então, quando Deus ele libera uma palavra dos altos céus sobre a vida de um servo, sobre a vida de uma serva, esta palavra ela vai ecoar na terra até o dia do seu cumprimento. E havia uma palavra liberada dos altos céus sobre a vida de Abraão. Quando Deus falou a Abraão: sai da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Só que para Abraão ser uma grande nação, era necessário ele gerar filhos. Só que a Bíblia vai dizer que a sua esposa Sara, ela era estéril. Só que Abraão e Sara estavam debaixo desta promessa. E a Bíblia vai dizer que o tempo, ele se passou. O tempo é o maior inimigo do crente do século 21. Por quê? Porque nós estamos acostumados com tudo muito rápido na hora que a gente quer. E Sara, ela foi vencida pelo tempo. Por quê? Porque Deus fez a promessa e a promessa não se cumpriu. O tempo se passou e ela ficou o quê? Desacreditada da promessa. Queridos, não seja vencido pelo tempo. Porque uma vez que Deus, ele liberou dos altos céus uma palavra para a sua vida, esta palavra, ela vai ecoar sobre a terra até o dia do seu cumprimento. E aí talvez algumas pessoas vão dizer: pastor, mas já fazem 5 anos. Pastor, mas já fazem 10 anos. Pastor, mas já fazem 20 anos e a promessa não se cumpriu. Querido, uma coisa vocês podem ter certeza: que Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. O texto base da nossa aula hoje se encontra em Gênesis capítulo 18, verso 14, que diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terás um filho. Queridos, os anos se passaram, e a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece a Abraão, próximo aos carvalhais de Manre. E quando o Senhor aparece a Abraão, em forma corpórea de 3 anjos, Abraão ele vai ficar muito afoito. E ele vai preparar bolo, ele vai preparar alimento para aqueles varões, vai lavar os pés daqueles varões. E Deus agora, por intermédio daqueles varões, ele vai reforçar a promessa. Ele vai dizer: ó, no tempo determinado, Sara terás um filho. Abraão, ele creu nesta promessa, fielmente. Ele acreditou
que Sara iria gerar um filho. Só que a Bíblia vai dizer que Sara estava escutando atrás da tenda. E ela vai rir. Ela simplesmente vai rir. Só que ela não vai rir da incapacidade de Deus de operar na sua vida. Ela vai rir da sua própria incapacidade de gerar, tendo em vista que ela já era uma mulher avançada em idade. A introdução diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Nesta pergunta que o Senhor fez a Sara, constatamos que ele permite que o homem exerça o seu livre-arbítrio, de crer ou não crer, embora que espere de cada um de nós uma resposta de fé. Ei, todos os dias o Senhor ele tem colocado diante de mim e de você a bênção e a maldição. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer ter uma vida abençoada ou se você quer fazer escolhas que lá na frente irão gerar consequências horríveis na sua vida. E quando Deus ele faz uma promessa, ele também respeita o nosso livre-arbítrio de crer ou de não crer. Existem várias passagens na Bíblia que Deus vai fazer pergunta a pessoas, pastora Silvana. Queres ficar são? Se ele é Deus onisciente, com certeza ele sabe que a pessoa quer ser curada. Com certeza ele sabe que a pessoa quer ser restaurada. E como que eu vou fazer uma pergunta se eu já sei a vontade da pessoa? Porque Deus a todo tempo ele quer ouvir da nossa boca uma resposta de fé. Sim, eu quero, eu creio, eu acredito que eu vou ser curada, que eu vou ser restaurada, que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai mudar o meu cativeiro. Então Deus a todo tempo, mesmo respeitando o livre-arbítrio do homem, a todo tempo Ele está provando a nossa fé e esperando de nós uma atitude, uma atitude de fé, mediante a tudo que nós temos vivido. Louvado seja Deus. Sendo assim, não tenhamos dúvida e respondamos ao Senhor: Deus, para ti não há nada demasiadamente difícil. Para ti tudo é possível. O homem pode fazer o possível. O impossível somente Deus pode fazer. O possível é apenas crer. Portanto, façamos o possível e o impossível deixamos com o Senhor, pois operando Deus, quem impedirá? Você está aqui nesta manhã, é possível? É possível, é natural. Você acordou de manhã, você sentiu o desejo de estar aqui, você dobrar o seu joelho, é possível. Você crer, você depositar a sua confiança em Deus, é possível. E o impossível, o Senhor, Ele vai operar na sua vida. Só que você precisa entender que o céu, ele vai reagir às nossas atitudes. O céu, ele vai reagir sobre as nossas atitudes. Não adianta a pessoa querer viver o sobrenatural de Deus, se o que é para ela fazer, ela não faz. Então, o que é para o homem fazer, é para o homem fazer. Se esforçar, orar, buscar, acreditar, depositar a fé e esperar no Senhor. Isso é para o homem fazer. E o sobrenatural é o Senhor quem vai operar na sua vida. Para o Senhor nada é difícil. Tópico 1. Sara riu em face da reiteração da antiga promessa de ser mãe. Sara riu não da capacidade de Deus em cumprir a promessa,
e sim da sua própria incapacidade de gerar filhos. Queridos, aqui nós vamos nos deparar com uma coisa que é cotidiana. A gente vai se deparar direto. A pessoa, ela até crê que Deus é capaz, mas ela não crê na sua própria capacidade. Sara, ela riu, ela zombou, não duvidando da capacidade de Deus de operar o milagre que ela precisava, mas ela vai rir da sua própria incapacidade, porque ela já era avançada em idade. Sara tinha 99 anos, ela já tinha perdido o costume das mulheres, ou seja, humanamente falando, ela não podia gerar. Humanamente falando, ela não podia conceber. E nós vamos nos deparar com isso, nós que somos liderança, constantemente. Deus faz promessa para um homem, para uma mulher de Deus, dizendo: ó, vou te levantar como pregador do Evangelho. Você até crê que Deus é poderoso para fazer este milagre na sua vida, mas você não crê na sua própria capacidade. Já se deparou de você entregar algo para alguém, a pessoa te olhar com cara de espanto, porque ela não crê na sua própria capacidade? Queridos, entenda isso daqui. Se você não crê na sua capacidade, não adianta o pastor querer te impulsionar na obra. Se você não crê que você é capaz de ser um pregador, um levita, uma missionária, não adianta a pastora querer te dar uma ajudinha, um empurrãozinho, não adianta. Você tem que crer, você tem que acreditar na sua capacidade. Sara, humanamente falando, ela vai rir da sua incapacidade. Por quê? Como que uma velha de 99 anos vai gerar filhos? Humanamente não tem condição. Só que quem fez a promessa? Deus. Quem fez a promessa é Deus. E Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível, irmãos. Quando nós falamos de coisas impossíveis, é coisa que vai além da capacidade humana de entender. É coisas que a ciência não vai explicar. São coisas que a lógica não vai explicar. E Deus, ele sempre vai andar à contramão da lógica humana. Deus sempre vai andar à contramão do que diz a ciência, de acordo com o que o homem pensa, com o que o homem diz. Sempre. Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos ter a fé sobrenatural. Repita comigo: fé sobrenatural e a fé natural. Ó, se você vê uma nuvem carregada nos céus, muito carregada, você vai dizer assim: vai chover. Pega a sombrinha, porque vai chover. Isso é uma fé natural. Você está vendo a nuvem carregada e você acredita, fé natural, que vai chover. Agora, se alguém chegar e falar para você: leva a sombrinha porque vai chover, você olhar para o céu e o céu está azul, você não vai crer. Mas se for algo profético, você tem que crer naquilo que você não está vendo. Isso é a fé. A fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu acredito, mesmo sem ver. Sara, ela não estava segurando nos braços um filho, mas ao mesmo tempo ela acreditava na capacidade de Deus de operar o impossível, mas ela não acreditava na sua fé natural, na sua própria capacidade de gerar.
E tem que andar junto, tá? A fé natural tem que andar junto com a fé sobrenatural, não tem jeito. Você tem que crer em Deus, mas você tem que crer na sua própria capacidade de exercer aquilo que Deus tem te prometido. Se Deus te prometeu uma família e você não se acha capacitado de administrar um lar, como que vai se cumprir? Se Deus te prometeu um ministério, mas você não se acha capaz de exercer esse chamado, como é que vai ser? Então você precisa crer em Deus, no impossível, e você também precisa crer na sua própria capacidade diante da face do Senhor. Tópico 2. Nunca devemos duvidar do que Deus é capaz de fazer em prol das nossas vidas. Queridos, quando nós confessamos a Cristo, nós cremos que Jesus é o Salvador da nossa alma. Nós cremos que Jesus é o consumador da nossa fé. Quando você foi lá no batismo, você não teve que proferir que você crê? E a Bíblia vai dizer que aquele que crê e ser batizado, esse será salvo. Ser batizado é viver uma vida de arrependimento. E crer é depositar confiança, é acreditar no improvável, no sobrenatural de Deus. É crer. Crer que Deus é poderoso, crer que Deus é o Deus do impossível. Por que eu e Silvana, a gente se depara sempre com pessoas que estão sempre sofrendo, em depressão, abatido? Porque ele vem no culto, ele participa das campanhas, você libera uma palavra profética sobre a vida desta pessoa, e no dia seguinte ela vem lamuriando por causa do mesmo problema. Então ela não creu naquela palavra que foi lançada. Ela não creu. Você sabe por que algumas igrejas que a gente vai pregar, quando a gente termina de pregar, forma aquela fila de pessoas para orar? Sabe por quê? Porque não creram na palavra que foi ministrada. Porque se Jesus já falou na palavra, qual é a maior profecia? A palavra. O que traz cura? A palavra. O que traz restauração? A palavra. A palavra é verdadeira ou mentirosa? Então, se a palavra está sendo lida e explanada, é Deus falando? Sim ou não? É Deus falando. Então, se Deus está usando o pregador e falando que vai abrir porta, e você crer de fato, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai tomar posse. Aí se no final do culto você vem aqui, pastor, ora para Deus abrir a porta. Opa, você teve fé? Não teve. Você não creu na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Pastor, preciso de uma cura. Você não creu na palavra que foi liberada de cura sobre a sua vida. Pastor, preciso de uma restauração no meu casamento. Quando o pregador estava explanando a palavra e ele falou de restauração de casamento, você não creu na palavra que foi liberada. É bem verdade que existem casos específicos, aonde Deus vai tocar na pastora para orar, em posição de mão. Não é porque a pessoa não creu, existem casos específicos. Mas eu em particular, irmãos, coisa mais rara você vai ver eu pedir oração para alguém. Não que eu seja super-homem ou que eu não precise da oração dos irmãos, mas eu não peço. Sabe por quê? Porque Deus, ele fala todo dia comigo na palavra, e ele está falando comigo neste exato momento que ele é o Deus do impossível. Então é somente crer. Somente crer, é somente acreditar que Deus, ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que você deseja e além daquilo que você almeja. Tópico 3. Sara achava difícil se tornar mãe.
uma vez que já tinha ultrapassado as condições físicas para a concepção. Entretanto, a resposta de Deus, havia alguma coisa difícil ao Senhor? Transpunha o problema para uma esfera do poder miraculoso, para a sua esfera do poder miraculoso. Ou seja, Deus, quando Deus diz, existe alguma coisa impossível para mim, Deus estava dizendo, filho, eu sou poderoso. Tem coisas que é para Deus fazer, está além da capacidade do homem. Sara não tinha mais condições físicas para conceber, mas Deus vai dizer, filha, é para mim fazer, o impossível é para Deus fazer. Queridos, se um paralítico voltar a andar pela mão do homem, da medicina, é possível? Dependendo da paralisia, ele vai fazer tratamentos e ele vai voltar a andar, dependendo da paralisia. Mas até ele voltar ao estágio de pegar o seu leito e sair saltando de alegria, quantas sessões de fisioterapia ele tem que fazer? Quantas sessões de fisioterapia uma pessoa dessa precisa fazer até ela chegar no nível de pegar o seu próprio leito e sair andando? Muitas, né? Vai fazer tratamento, fisioterapia, massagem, hidroterapia. Quando Jesus disse para o paralítico do tanque de Betesda, levanta e anda. Os nervos tiveram que voltar para o seu devido lugar. Quanto tempo ele estava paralítico? 38 anos. As pernas dele já estavam atrofiadas, sim ou não? Sim. Teve que crescer músculo. Porque se não tiver musculatura, ele não teria força para se locomover, ainda mais carregando uma cama. Teve que criar músculo. Quantas veias vasos sanguíneos teve que se formar para que os músculos crescessem? Ele não precisou fazer uma sessão de fisioterapia, porque Jesus liberou uma palavra sobre ele, levanta e anda. Você tem dúvida do tamanho do poder desse Deus? Você tem? O seu problema para Deus, pequenininho, irmãos. Esse processo que você está passando, e eu vejo pessoas querendo desistir por tão pouco, porque uma resposta não veio, porque não aconteceu um milagre no tempo dele. Quem te prometeu garante. A palavra de Deus, ela está ecoando sobre a terra. E ela já tem dia e hora marcada para se cumprir. Mas a gente há de convir que existe uma esfera. A palavra de Deus está ecoando na terra, dentro de uma esfera. E essa esfera, ela tem um eixo. O eixo representa o centro da vontade de Deus. Aí o crente sai do centro da vontade de Deus e questiona por que a promessa não se cumpriu. Ou por que Deus está demorando, ou acha que Deus mentiu. Ou o profeta que profetizou estava na carne. Não, irmãos. Só vai viver promessas aquele que estiver no centro da vontade de Deus. Pastor, Deus é fiel. Eu estava precisando de uma cesta básica. Chegou uma cesta básica lá em casa, pastor. Pastor, Deus é fiel. Eu estava sem gás, bateram lá na minha porta, me abençoaram. Pastor, Deus é fiel. Pastor, eu estava sem mistura, chegou 1 quilo de carne lá em casa. Aí você olha para a vida da pessoa, a pessoa vive a contramão da palavra de Deus. E Deus cuida? Cuida.
Deus envia a providência? Envia. Deus cuida nos mínimos detalhes? Cuida. Por quê, pastor? Porque Ele é misericordioso. Agora, não confunda cuidados, a misericórdia de Deus que tem alcançado o crente, o macumbeiro, o ímpio, o fiel e o infiel, que é a mesma misericórdia que alcança a vida do cristão, vai alcançar aqueles que estão lá fora. Não confunda viver a misericórdia de Deus e viver uma promessa. Não confunda. Viver uma promessa é para quem está no centro da vontade de Deus. Viver uma promessa é para quem está se esforçando ao máximo a viver uma vida de renúncia, a viver uma vida de fidelidade, a viver uma vida de oração, de santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Olha o que Deus vai falar para aquele povo de Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha só, Deus está colocando condição. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terra sarada quer dizer, Deus vai restituir tudo aquilo que estava retido sobre a sua vida, a partir do momento que você voltar para o centro da vontade de Deus. Vale a pena você viver no centro da vontade de Deus? Quer viver promessa? Centro da vontade de Deus. Quer viver providência? Porque o evangelho hoje é isso, né? Nós estamos vivendo igual relatou o paralítico do tanque de Betesda, né? Quando Jesus chega diante dele, ele vai tentar argumentar com Jesus e dizer, de ano em ano, vem um anjo aqui, desce, agita as águas, o primeiro que entra é curado. Irmãos, em outras palavras, era pingada uma gotinha de misericórdia ali, o primeiro que entrava recebia ali uma providência. Jesus está diante dele. Queres ficar são, Senhor? De ano em ano, desce um anjo aqui, agita as águas, o primeiro que entra é curado. Não era isso que Jesus estava perguntando. Ei, você quer viver uma providência de ano em ano? Ou você quer viver uma promessa que é algo constante na sua vida? Que é algo eterno na sua vida? Pastor, eu passo por situações de crises emocionais. Ei, se for no teu tempo, é passageiro. Se for no tempo de Deus, é eterno. E aí você, quem sabe, quando Sara, ela se precipita em pegar a sua serva para gerar um filho de Abraão, não foi da vontade de Deus e foi passageiro, porque o próprio Deus mandou Agar pegar o menino e ir embora. Mas quando ela vai gerar a sua promessa, o seu próprio filho, o que vai acontecer? Isaac vai ser o continuador da promessa, e a partir de Isaac, a promessa de que Abraão seria uma grande nação se cumpriu. Tópico 4. Em Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29, Jesus fez uma pergunta parecida aos dois cegos que o seguiram, pedindo compaixão. Credes vós que eu possa fazer isso? E disseram-lhe, sim, Senhor. Tocou e então os olhos dele, dizendo, sejai-vos feito conforme a vossa fé. Queridos, nós precisamos dar ao Senhor a mesma resposta de fé daqueles homens. Sim, Senhor, eu creio que tu podes realizar este milagre. O Senhor desejava uma resposta afirmativa de Sara. Ei, é o que Deus espera. Senhor, eu creio. Quer ver uma palavra que você tem que riscar do seu vocabulário?
será. Às vezes a gente libera uma palavra para a vida do cristão, e aí o cristão fala, mas será? Mas será? Outra palavra que não é nem uma palavra, acho que é um pronome, é o se. Já viu que nós temos o hábito de colocar se em tudo? Ai, se aquela porta abrir para mim, se aquela vitória chegar, o se já coloca dúvida. Troca o se pelo quando. Se a porta abrir, não. Quando a porta se abrir, eu vou poder realizar aquele projeto que está no meu coração. Troca o se pelo quando. Quando a providência chegar, se chegar, será que vai? Irmãos, não coloca dúvida quando as coisas é relacionada às promessas de Deus. Não coloca dúvida. Não coloca dúvida. Sem fé é impossível você agradar o Senhor. Deus, ele diz assim, filho, eu quero fazer, eu quero operar, eu quero abrir a porta, eu quero fazer o sobrenatural, eu quero te levantar, eu quero te consagrar, eu quero te usar, mas tira a dúvida, tira a incerteza. Você precisa crer em Deus e você precisa crer em você. Deus quer fazer, mas eu não acredito na minha própria capacidade, não vai acontecer, irmãos. Deus quer operar, mas eu não acredito na minha própria capacidade, não vai acontecer. Ah, Deus quer fazer, o pastor acredita no meu potencial, mas eu não acredito, não vai acontecer. Os anos vão se passar, a promessa não vai se cumprir e depois você vai questionar. E você vai tentar achar um culpado, porque o ser humano, ele é especialista em querer achar um culpado. Aí eu vou trocar de ministério, pastora, porque eu estou aqui há 5 anos e a promessa não se cumpriu. Ah, não, quando Deus usou o profeta estava na carne. Ah, não, não era de Deus a promessa. Não, tem pessoas que colocam até em dúvida a palavra de Deus. Ei, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Então você precisa mudar a sua oração. Você precisa mudar a sua oração. Quem aqui tem orado para Deus abençoar? Senhor, me abençoa, me levanta, me capacita. Abre porta onde não tem porta, faz o milagre. Mas não seria melhor você orar e pedir para Deus acrescentar na tua vida uma fé sobrenatural? Para você crer? Porque muitas das vezes a gente ora, procura palavras bonitas, mas nem a gente crê que aquelas palavras, vão se cumprir. Quando nós falamos de obra de Deus, hoje muitas pessoas querem pregar, querem ser pregador do Evangelho. Mas diversas vezes eu me deparei com pregadores do Evangelho desfalecido da sua fé, por estarem passando ou enfrentando alguns momentos, algumas circunstâncias na sua vida. Mas vem cá, aí você vê a pessoa pregando, você vê o tamanho da autoridade da fé que ele profere palavras proféticas sobre o povo. Ó, irmã, Deus vai tocar, Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai reverter a história, Deus vai mudar o cativeiro. Mas aí quando chega o momento dele viver, cadê a fé? Eu já exortei várias pessoas assim, varão, vem cá. Você prega, diz que Deus faz, acontece, Deus honra a palavra que sai dos seus lábios. Só que hoje Deus permitiu você viver, cadê a tua fé? Quem aqui quer ser um grande pregador do Evangelho?
Para você pregar, você precisa crer. Como que eu vou falar de mar aberto, pastora Silvana? Se eu não creio que ele pode se abrir. Como que eu vou pregar sobre milagres, curas, se eu não creio que Deus pode curar? Você pode até pregar, mas se você não crê, você está pregando a verdade ou a mentira? Você está passando mentira para o seu público que está te ouvindo, porque você mesmo não crê. Você não está passando confiança, credibilidade, porque você mesmo não crê. Então você precisa crer para você poder profetizar sobre as vidas das pessoas. Parte 2. Devemos crer na promessa de Deus. Em outra ocasião, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa, a resposta angelical foi a seguinte: porque para Deus nada é impossível. Quando o anjo vai visitar Maria, e o anjo vai dizer: você vai gerar um varão, e o nome dele será Emanuel. Aí ela vai dizer: mas como isso é possível, tendo em vista que eu ainda não conheço um varão? Aí o anjo vai dizer: porque para Deus nada é impossível. O Espírito Santo de Deus te cobrirá, e tu irás dar à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Então essa foi a resposta do anjo para Maria, quando ela colocou em dúvida a promessa de Deus. Tópico 2. Paulo disse em Tito capítulo 1, versículo 2, que Deus não pode mentir. Queridos, Deus não mente. Deus não pode mentir. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. Quando nós falamos de promessa, o Espírito Santo ele me tocou para entrar nesse assunto. A promessa de Deus tem que estar alinhada, entenda, alinhada com tudo que Deus já tem te prometido, com tudo que Deus já tem te revelado e com tudo que você tem orado diante da face do Senhor. Tá? A promessa de Deus não pode ir à contramão do que você tem orado e do que Deus já tem falado há anos com você. Tá, irmãos? Tem pessoas que ficam turbadas quando recebem uma profecia, porque ela é tomada pela ansiedade. Deus prometeu, aí Deus falou, aí se passou 6 meses, não cumpriu, 1 ano, não cumpriu. Ei, descansa. Está orando? Está buscando? Está se consagrando? Está pedindo direção para Deus? Pastor, como identificar uma falsa profecia? Como identificar? Bom, no meu caso, o tempo. Eu não me turbo. Alguém me entregou algo, cumpriu, é Deus, não cumpriu, não era Deus. Acabou, simples assim. Simples assim, pastor? Simples assim. O que você não pode é você tomar decisões sem consultar a Deus. Deus levanta alguém e fala assim, faz a sua mala porque eu vou te enviar para uma terra. Aí no dia seguinte a pessoa está, tipo assim, já desorientada. Não, irmãos, vai pedir direção para Deus. Vai pedir direção para Deus. Mas Abraão obedeceu. Foi o próprio Deus, irmãos. Foi o próprio Deus. É diferente. É diferente ou não é, pastor? O próprio Deus. Abraão, sai da tua parentela. O próprio Deus. Se o próprio Deus descer aqui, irmãos, na hora, debaixo de chuva. Agora, existem falsos profetas. Se você receber uma profecia, você vai para o joelho.
vai pedir direção, confirmação para Deus. Senhor, levanta mais alguém para confirmar essa palavra. Simples, irmão. Não precisa você ficar desesperado e nem tomar decisões precipitadas. Tá? Ser um profeta de Deus é uma responsabilidade tremenda. Porque dependendo da palavra que você lançar, você vai mudar o destino daquela pessoa. Aquela pessoa vai tomar decisões. Aquela pessoa vai deixar de tomar algumas decisões. E você pode mudar a história da família inteira por causa de uma palavra. Então você que vai receber a profecia, joelho no chão, leitura da palavra, sempre pedindo direção para Deus. Para que você não fique igual uma barata tonta. Porque a pessoa que fica atrás de profecia, de visão, de revelação, você já percebeu que é uma pessoa sem rumo? Ela fica assim, ó. Aonde o profeta manda ela ir, ela vai. Existem profecias verdadeiras, irmão. Mas nós estamos vivendo dias perigosos, aonde existem falsas profecias. Então, promessa de Deus é aquela que se cumpre, tá? Promessa de Deus é aquela que o Senhor fala e o Senhor cumpre. Vira a folhinha. Tópico 3. O escritor da carta aos Hebreus foi mais enfático ainda ao afirmar que é impossível que Deus minta. Então, você serve um Deus verdadeiro, um Deus que não mente, um Deus que quando Ele te chamou, Ele não te enganou. Talvez foi apresentado um falso evangelho para você. Aceite a Jesus e os seus problemas serão solucionados. Não. Aceite a Jesus e Deus vai te dar direção, sabedoria para lidar com os seus próprios processos. É assim que vai funcionar. Tópico 4. Portanto, mesmo que as circunstâncias sejam as mais desfavoráveis e adversas, creia sempre que para Deus tudo é possível. Ei, não importa a situação, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Você precisa sair daqui crendo que tudo será possível na sua vida. Não existe nada que o Senhor não possa operar. Mas é necessário você entender que existem coisas que é natural. Deus não vai operar no natural. Ele pode? Ele pode operar no natural? Pode. Mas Ele não vai operar no natural. Não vai operar no natural. Pastor, Deus falou que eu vou ser um pregador. É natural você ler a Bíblia para adquirir o quê? Conhecimento, bagagem. É natural. Deus não vai pegar a sua cabeça, vai abrir e vai colocar a Bíblia dentro. Não. Natural é você pegar, separar um momento para você fazer a leitura da Bíblia, estudar, investir numa boa Bíblia de estudo, investir num dicionário, num comentário bíblico, um bom material de estudo para você ser um pregador relevante de peso sobre a terra, irmãos. Ah, pastor, Deus falou que eu vou ser um cantor. Tá. Come x-tudo todo dia e não tem R$50 para fazer uma aula de canto? Tá fora. Investe no seu chamado, investe na promessa de Deus na sua vida, investe no seu ministério. Deus falou que eu vou ser um instrumentista, querido. Uma aula de violão é R$50 por mês. Investe, acredita. Tem coisas que é natural. Tem pessoas que querem ter ministério, pastora, mas que acha que vai vir pronto para a vida dele. Não, é jejum, é oração, é monte, é leitura da palavra. Quer um horário bom para você ler Bíblia? 3 horas da manhã, levanta, começa a ler a Bíblia para tu ver que coisa maravilhosa. Deus te leva a águas profundas da palavra de Deus. Então, tem coisas que é para você fazer. Só que nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem
tudo pronto. Tudo pronto. Ei, é levita? Ensaia. Ofereça o melhor louvor para Deus. É pregador? Prepara a melhor mensagem. Pastor, é errado eu pegar uma mensagem pronta da internet? Não. Mas eu acho que você está se atrasando. Porque você pode exercer o dom que há em ti. E através desse dom, Deus te dá palavras relevantes sobre a terra. Tá, filho? Então, esforça-te que o Senhor vai te ajudar. Conclusão. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Não existe problema que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Quando nós falamos que Deus ele é poderoso para resolver problemas, causas impossíveis. Causas impossíveis. Irmãos, nós que somos liderança, você não tem noção, irmão, do que a gente ouve. Ah, pastor, estou na prova. Por que, irmão, está na prova? Pessoas entram no culto tão derrotado que a própria cara dela já é de derrota. O que houve, irmão? Ah, pastor, cortaram a minha internet. Pô, coisa da terra, coisa natural. Vai lá, paga, faz um bico. Resolve o problema. Aí ele quer atribuir a Deus. Ah, pastor, estou na prova. Por quê? Ah, meu casamento está assim, assado. Às vezes o cara, está sendo um péssimo esposo. A consequência está sendo gerada. E vice-versa. Às vezes a mulher está sendo uma péssima esposa, a consequência está gerada. Nem tudo é o inimigo, nem tudo é para Deus resolver. Uma vez eu falei assim para uma varoa: pastor, ora para o meu marido voltar. Eu falei: não, filho, eu não posso orar para o seu marido voltar, porque ele tem livre-arbítrio. Então ele foi embora porque ele quis. Aí Deus vai desrespeitar o livre-arbítrio dele porque eu orei? Como é que é isso? Não. Eu vou orar, filha, para Deus te dar a estratégia de reconquistar ele. Então, é você ter uma sensatez, tá? Uma sensatez. Se ele foi embora por obra da pombagira, eu vou orar. A obra vai ser quebrada, ele vai voltar. Mas se ele foi embora porque ele quis, Deus vai desrespeitar a vontade dele porque eu orei? Não. Agora, você ficou 20 anos com ele, você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, toma um banho de salão, faz o cabelo, faz a unha, que Deus vai te dar a estratégia de você reconquistar o seu varão. E ele vai voltar em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Então nós precisamos separar o que é da terra e o que é do céu. Tem muita gente que quer atribuir coisas naturais e possíveis a Deus. Não, Deus é o Deus do impossível. E não existe problema, não existe causa impossível que o Senhor não possa resolver. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Não existe causa impossível que o Senhor não possa resolver. Você precisa ter uma fé sobrenatural e uma fé natural. Você precisa crer em Deus, crer no Deus da promessa e também crer na sua capacidade de administrar a promessa, tá? Se você for construir uma casa e essa casa tem estrutura só para um andar, você não pode construir outro andar em cima. Para você construir outro andar em cima, o que você precisa fazer? Mexer na estrutura da casa de baixo. E às vezes você está pedindo algo para Deus que você não tem estrutura. E aí o que Deus está fazendo com você? Mexendo na sua estrutura para te dar mais estrutura para suportar a vitória que vai ser grande na sua vida. Então, provas, lutas, adversidades, nada mais é
do que uma preparação de Deus para Deus entregar algo grande nas suas mãos. Tá? Deus está te ensinando a ser paciente, te ensinando a ter fé, te ensinando a confiar nele. Então, fica tranquilo, porque quem te prometeu, garante. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor amado, a Tua palavra acabou de ser lida e explanada, Senhor amado, nesse estudo. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha acrescentar na vida da Tua igreja a fé sobrenatural, aquela fé inabalável, Senhor, que ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, é capaz de mover os montes de lugar. Que o Teu povo possa sair daqui nesta manhã, Senhor, crendo, acreditando que quem fez a promessa garante. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.